Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Meus irmãos, minhas irmãs que estão nos assistindo a partir de agora, com vocês, Sheikh Omar Dori, Imam Khatib da Mesquita de Varginha, com a nossa live, a nossa quarta live do mês do Ramadã. Estaremos falando de um assunto importante. O Alcorão não foi adulterado. Vou repetir, não houve adulteração do Alcorão. Nós estaremos falando sobre esse assunto de hoje. Nós falamos dos livros anteriores ao Alcorão ontem, né? Onde nós explicamos, é um assunto importante. E hoje nós daremos continuidade, falando a vocês de algo importantíssimo, que é o que? O Alcorão não foi adulterado. E isso é importante para que a gente entenda, porque participa-se que quase todas as pessoas que estão fora do Islã têm uma fala geralmente de dizer qualquer desses livros foram adulterados. Infelizmente, existe, vamos dizer, não é parte do Islã, mas dentre os muçulmanos, alguns que infelizmente acabam acreditando nessa relação, como se isso fosse uma verdade. Essa transmissão feita, infelizmente, pelo menos principalmente pelos xiitas, que acabam não tendo a crença na relação do livro. Eu vou estar falando sobre isso, inshallah, como foi resguardado, e como Allah Azza wa Jal resguardou o livro, para que nós possamos ter nas nossas mãos. Eu vou estar falando sobre esse assunto, espero que todos vocês possam estar junto conosco nessa live de hoje e nos ajudando a fazer chegar o máximo de pessoas, pois é importante que nós façamos chegar essa live ao máximo de pessoas para que possam ter conhecimento do Islã. Lembro, não é obrigatório a você, meu irmão, nem a você, minha irmã, que está me ouvindo, transmitir essa live, mas se quiser nos ajudar para que você possa receber recompensa de Allah Tabaraka wa Ta'ala, fazendo chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que eles possam estar recebendo um conhecimento benéfico e benigno para todas essas pessoas. Não esqueçam também de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário, que a gente sempre lê no final de todas as lives. Quem participa aqui conosco há muito tempo já sabe como funciona. Nós compartilhamos aqui todas as respostas possíveis, inshallah, sobre os assuntos que são deixados. Então não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário, pois é muito importante para nós, meu irmão, minha irmã, que você venha deixar conosco a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário, facilitando para nós sabermos se as nossas lives estão sendo bacanas e vocês têm curtido. Então não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário. E não esqueçam também de compartilhar aqueles que quiserem. Nós estamos na quarta live, quem ainda não assistiu as lives anteriores e quiser depois dessa live assistir, vá lá, tenho certeza que você vai gostar das nossas lives. Nós falamos dos livros anteriores ontem, vamos dar um pouco de continuidade sobre isso e falar sobre o Alcorão. Por que não há adulteração, não há diminuição, aumento ou transformação do Alcorão? Então não esqueçam de estar junto conosco nesta caminhada. É importante para nós adquirirmos este conhecimento e sabermos que o último livro revelado ele está resguardado tanto no quadro resguardado chamado Al-Lawh al-Mahfuz, como também no mundo, inshallah. Tá bom? Por Allah Tabaraka wa Ta'ala, por Deus, louvado seja. Então, nós estaremos falando sobre esse assunto. Espero que vocês possam estar junto conosco. Não esqueçam de assistir as outras lives, como eu já disse. E não esqueçam também de seguir o Islã para Todos nas redes sociais vizinhas. Quem ainda não assistiu, quem ainda não participa das redes sociais vizinhas, por exemplo, no Instagram, no TikTok, no Telegram, no WhatsApp, o canal do próprio Islã para Todos, quem ainda não está lá, procure estar junto conosco no canal, pois sempre terão assuntos novos, vídeos, imagens, textos, áudios, que são importantes, não só meus, mas de outras pessoas. Por exemplo, a irmã Zahra, ela tem as suas vídeos que ela está fazendo durante o mês do Ramadã. Quem ainda não viu, vai lá tanto no canal do Islã para Todos, como também no próprio Facebook aqui do Islã para Todos e também lá no YouTube. Não esqueça também do YouTube do Islã para Todos. Então são as redes sociais vizinhas que vocês podem acompanhar o Islã para Todos. Eu peço só um pouquinho mais de paciência, que nós já estaremos começando a nossa live de hoje. E volto a pedir, compartilhem essa live com seus amigos e familiares. Não esqueçam de compartilhar, para que nós possamos estar juntos nessas lives. Só mais um instante, que nós já estaremos começando
E sempre lembrando a vocês, né, hoje nós estaremos falando sobre o Alcorão, o livro que não tem o que? Adulteração, ele não foi adulterado, o Alcorão, o livro não é adulterado, nós estaremos falando sobre esse assunto. Só mais um instantezinho que nós já vamos começar. Quem está sempre aqui conosco sabe que eu faço as lives e ao mesmo tempo também tenho que compartilhar para que as pessoas possam estar junto conosco nesta caminhada de conhecimento, tá bom? Só mais um instante. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, renovando com vocês o meu salam. O assunto de hoje, nós estaremos falando sobre algo importante que é o que? O Alcorão. O livro não tem o que? Adulteração. Esse livro não foi adulterado, não tem aumentos, diminuições, transformações, não existem coisas escritas por outras pessoas, como nós falamos, por exemplo, dos livros anteriores. E é importante a gente entender que os livros anteriores, eles passaram por essa transformação, aumentos, diminuições, né, através desses acontecimentos diretos ou indiretos. Então, é importante a gente entender e compreender essa relação. Allah Azza wa Jal, ele nos diz, um versículo que eu até esqueci ontem de falar sobre ele, Allah Azza wa Jal diz, Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina amanu lilladhina hadaw wa rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada. Ou seja, esse versículo aqui ele é importante para a gente sair do assunto que nós estávamos falando ontem e adentrarmos o assunto do Alcorão. Allah Azza wa Jalla diz, e nós fizemos revelar a Torá, ou Torá, que nela há o que? Encaminhamento, né? E iluminação. Ou seja, aos judeus, ao Banu Israel, existem duas revelações anteriores ao Alcorão, que é a Torá e Al-Injil. Esses dois livros que foram revelados respectivamente a Moisés e Jesus, alayhim as-salatu was-salam. Mas nós não temos estes livros. Esses livros não existem quanto revelação. Não importa se nós vamos vê-los como textos, por exemplo, né, em paginações, e a pessoa diz, não, isso aqui é a revelação. Não, isso é a compilação textual que ocorreu a partir de pessoas que, em sua grande maioria, não participaram do acontecimento. Isso aqui a gente vai ver as chamadas narrativas, a forma da escrita. Eu falei sobre isso ontem. E Allah Azza wa Jal, ele fala que era usado pelos profetas, ou seja, né, depois do Moisés, alayhi salam, para que pudesse levar a transmissão ao povo de Israel. Né? Então ele julgava com o quê? Com a Torá, que, como disse Allah Azza wa Jal anteriormente, ele é encaminhamento e iluminação. Era para os judeus, enquanto a revelação, e eu vou repetir, a revelação era o que? Esse encaminhamento a qual era utilizado por eles. Mas aí Allah Azza wa Jalla nos diz, e eles eram resguardados por quem? E ele diz, tanto pelos rabinos, como os estudiosos, né? Em que eles tinham em suas mãos esse texto. Não era um texto para todos os judeus, ou todos dentro do Banu Israel, né? Dentro do povo de Israel. Eram simplesmente resguardados para essas pessoas. Então eles se perderam através das guerras, se perderam através das transmissões, se perderam de várias formas. Por quê? Porque esse era o resguardo. E eles são sobre este livro revelado, né, essa paginação, testemunhas. Eles são testemunhas deste acontecimento, da existência deste livro. Antes do que? Da revelação do Alcorão. Obviamente que aquilo em que existe, como eu disse ontem, não existem essas revelações mais. São textos que hoje são colocados como revelação, mas não o são compilação. A Bíblia não é uma revelação de certo. Até o nome dela, Bíblia, que vem de bíblios, que ou é livros ou biblioteca, ela é o que? Uma compilação histórica, não uma revelação, que aí poderíamos chamar de histórica. Neste caso, Allah Azza wa Jal revelou o último livro. Nós temos, como eu mostro aqui nas lives, tenho mostrado, ele na relação de paginação. Obviamente, quando Allah Azza wa Jal revelou o Alcorão ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele,
não revelou, obviamente, num livro, numa paginação, fez descer através do anjo Gabriel, lembrando que o anjo Gabriel é o anjo da revelação, seja para o Moisés, seja para o Jesus, seja para Abraão, seja qualquer profeta ou mensageiro, não existe outro mensageiro que não seja o quê? O Jibril, o Gabriel, alayhi salam, né? O anjo Gabriel. Mas ele revelou ao profeta Muhammad, lembrando que o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele era o quê? Ummi, ele era analfabeto, ele não sabia nem ler e nem escrever. Como eu sei disso? Porque 98 ou 90%, 99% dos árabes naquela época estavam na mesma condição. E Allah Azza wa Jal nos avisou, né, ou avisou aos povos anteriores que iria chegar a nós o último mensageiro, em que ele era o que? Ummi, dessa nação o que? Ummia, ou seja, o mensageiro que era analfabeto de uma nação de analfabetos. Os árabes no período pré-islâmico, ou pré-profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e até mesmo depois do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, porque é o Islã que vai ensinar a eles a ter a preocupação da escrita, a educação, a formação. O Islã vem o que? Para formar, né? Como eu disse, através do Alcorão. Então o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele recebeu durante 23 anos. Allah Azza wa Jalla diz: Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun lahafizun. Allah Azza wa Jalla, ele deixa bem claro, nós fizemos revelar a zikr. A zikr é um dos nomes do Coran, a zikr, al-Furqan, o al-Kitab. Todos esses são nomes, ou seja, livro, né, o separador ou distintor daquilo em que é o certo e errado, daquilo que é a escuridão, a luz, daquilo que é a cegueira e a visão. E ele é o que? A zikr, a lembrança, né, que tranquiliza os corações. Nós vamos estar falando sobre isso. Então, Allah Azza wa Jalla diz, nós fizemos revelar o Coran, né, a zikr, e sobre ele nós resguardamos. O resguardo a qual Allah Azza wa Jalla deu este livro. Ele está resguardado no Lawh al-Mahfuz, tanto, né, no quadro resguardado que está abaixo do trono de Allah Azza wa Jalla, como ele é resguardado neste mundo. A primeira fase que nós podemos falar de resguardar o Alcorão é na época do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. No período a qual o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, recebia as transmissões, ele recitava aos sahabas, radiyallahu anhum, e aqueles que eram chamados escribas, aqueles que escreviam o texto para que pudessem decorar, tanto aqueles que eram os responsáveis como aqueles outros sahabas, durante esse período. Depois eles recitavam exatamente ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, que se houvesse qualquer erro, havia o que? A correção. Então, essa primeira fase, dessa forma, as pessoas escreviam em ossos, couros, peles, né? Para que eles pudessem resguardar, para que eles pudessem decorar o Alcorão. E como o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, todas as vezes que acontecia uma nova revelação, o profeta dizia aonde ela adentraria, né? E como eles deveriam colocar no texto. Neste primeiro período, os sahabas, radiyallahu anhum, muitos deles, né, decoradores do Alcorão, estavam colocando nas suas cabeças, ou seja, uma das formas de resguardar o livro. É uma das formas o quê? De resguardar o livro. Allah Azza wa Jal, ele diz, né? E de certo, nós facilitamos, né, a demonstração através do que? Do Alcorão. Essa é uma relação importantíssima, a qual Allah Azza wa Jal, ele está nos dando o quê? Uma forma de facilitação. O Alcorão é um texto, quando as pessoas têm a preocupação de estudar, há a facilitação. Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, facilita para que essas pessoas possam decorar o texto. Então, na época do profeta Muhammad, as pessoas estavam o quê? Decorando. As pessoas eram conhecidas como o quê? Sahabas, companheiros do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Não é qualquer pessoa. Os sahabas, os companheiros do profeta Muhammad e as companheiras do profeta Muhammad, né? Radiyallahu anhum. Ou seja, eles decoraram este texto em que era revelado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Olha, uma das formas em que Allah Azza wa Jalla está mostrando o resguardar o texto. A segunda fase, na época dos sahabas, radiyallahu anhu, o primeiro khalifa ou califa dos muçulmanos, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhum, ele tem a ideia, né, de
resguardar em texto, fazer o que nós chamamos de mushaf, ou al-kitab paginado, de fato, como nós estamos vendo, tá? Não necessariamente só isso, tá? Mas estou falando aqui na relação do quê? A paginação deste texto para que as pessoas pudessem, aqueles que estavam vindo, aqueles que estavam se revertendo, aqueles que estavam chegando pudessem aprender. E a preocupação primeira foi depois da batalha de Yamama, quando muitos decoradores, muitos hafiz do Alcorão morreram nessas batalhas, daqueles que eram sahabas, radiyallahu anhum. E era necessário em que continuasse a resguardar para que pudesse passar. Então, Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, que deu a ideia ao Abu Bakr as-Siddiq, ele escolheu Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, para que ele pudesse ouvir cada versículo do Coran, para que tivessem certeza de cada lugar em que este versículo, este capítulo estaria. O que nós estamos vendo quando nós abrimos al-Mushaf, quando nós abrimos o Alcorão, é essa ordem da Surat al-Fatiha até a Surat al-Nas foi determinada pelo profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Então, os sahabas, radiyallahu anhu, então fizeram o quê? O Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, foi ouvindo cada versículo, cada parte, para que não houvesse, ele não ouviu de uma pessoa, ele ouviu de centenas de pessoas. Exatamente para quê? Para que não tivesse dúvida daquilo em que havia sido revelado e que não acontecesse a adulteração ou transformação ou aumento ou diminuição desse texto. Olha a preocupação a qual os sahabas, radiyallahu anhum, tiveram para que eles pudessem resguardar este texto. Então o que eles fizeram? Eles colocaram impaginação em uma primeira cópia. Ou seja, eles fizeram uma cópia, que é a chamada cópia principal, e que desta forma ficasse resguardada para que pudesse ser utilizado pelas pessoas para a aprendizagem. Os sahabas, radiyallahu anhum, na época do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e até depois a tabi'ina, aqueles que são seguidores dos sahabas, eles aprendiam página por página. Quando eu falo aprender, não é só o decorar, há o sentido, que a gente chama de tafsir, a explicação, o exege de cada versículo que estava ali. Essa era uma forma de aprendizagem também para que se possa ter o decoro, para que possa ter o resguardo do texto. Eu estou falando isso porque os textos anteriores não passaram por isso. O que eu acabei de falar lá no começo, os textos anteriores, por exemplo, da Torá principalmente, não vou falar do Injil, porque esse então ele não está resguardado, não sobrou quase nada. Na verdade, quem transmite Lucas, Marcos, Mateus e João, ou João do Apocalipse, ou Paulo, não são profetas e mensageiros, são transmitidores de história, que eles, tirando João do Evangelho, que talvez tenha visto Jesus, os outros não o viram com certeza. Então essa é uma relação importante para a gente entender que se estivessem, estariam resguardados ao quê? Ao que nós chamamos de urban, aos padres ou monges, que seria o caso que aconteceu com a Torá, por exemplo. Não eram os judeus em si, o povo de Israel, que sabia o texto de cor, mas sim aqueles que eram os responsáveis, os rabinos, os chamados rabinos em língua portuguesa mais correta, e aqueles que eram os chamados estudiosos, a rabbaniyuna. Então, esta relação se coloca o Alcorão diferentemente em que, na primeira fase, o resguardo através do profeta, a segunda fase, através dos companheiros mais próximos do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, pois muitos decoradores, muitos hafiz haviam morrido na batalha de Yamama, e a preocupação do resguardar este texto para que não sofresse adulteração, para que não tivesse transformação e para que todos os muçulmanos pudessem ter a sua mão, pois é obrigatório para os muçulmanos adquirirem um conhecimento determinado por Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, no livro. Não é algo exclusivo, por exemplo, dos shuyukhs ou ulemás, dos sheiks, dos cientistas islâmicos ou os imãs, os líderes religiosos. Não, isso é obrigatório para os muçulmanos. Os sheiks não são padres, não são donos da religião. Eles têm um conhecimento. Os padres e pastores determinam comportamentos, os sheiks não, pois esses comportamentos foram determinados por Allah Tabaraka wa Ta'ala, por seu mensageiro, alayhi salatu wassalam. Então são transmitidos. Então, no período
em que o Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu fez esse mushaf. A preocupação dele, do Abu Bakr as-Siddiq, era tão grande que ele queria fazer, mas ele tinha medo, porque ele pensou que não houvesse prova, né, dalil, de que isso poderia ser feito. Mas os sahabas, radiyallahu anhu, na vida do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, o fizeram. Então veio o período do Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Ele fez cópias deste livro, uma que ficou para ele e outras que foram distribuídas para dentro, né, do território islâmico, que era gigantesco. Não era só agora na Península Arábica, já havia chego, né, no norte da África, no que nós chamamos hoje de Oriente Médio, mas na verdade Oriente Próximo, que é a Palestina, já estava caminhando para a Ásia. Então era uma relação do quê? Dessas pessoas também que não eram árabes, a necessidade de aprendizagem e que deveria ser daquilo em que é o correto. O que nós temos hoje é chamado, né, a cópia Uthmani, ou seja, do Uthman ibn Affan, tá? Ah, tá errado? Não tem problema nenhum. Ela é o que? Retirada da cópia original. Então, essa é uma relação importante que a gente entenda. Dessa forma, houve a preocupação, né, de se resguardar o livro também na época do Uthman ibn Affan, onde as pessoas resguardavam esse livro. De que forma? Tanto decorando como estudando o livro. São coisas importantes, são duas coisas, chamam Ulum al-Quran, ou ciências alcorânicas, e que dentro delas está tanto a forma de leitura, como aquilo em que é a ciência do texto mesmo, que é o tafsir, as explicações, porque e tudo, onde foram revelados, como foi revelado, ao tempo que foi revelado e etc. Tudo isso colocado exatamente por quê? Porque houve a preocupação de resguardar o texto. E aí, durante o período em que se deu até hoje em dia, é o período do quê? Do decorar o Alcorão. Decorar o quê? O Alcorão. É necessário que os muçulmanos o façam, e isso aqui não é um decorador, um ou dois ou três, não. Tem centenas de milhares de pessoas que são decoradoras do Alcorão. Existem países como Somália e outros países, né, como a Arábia Saudita, Catar, Dubai, Egito, Sudão, onde existem centenas de milhares de pessoas aqui que são decoradores do Alcorão, na Palestina e etc. Por quê? Primeiro, que é uma relação do conhecimento. Segundo, é a relação do resguardar. Ou seja, o Alcorão foi resguardado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanto por ele no quadro resguardado, como também, né, foi resguardado por Allah Azza wa Jal, facilitando as pessoas a utilização do texto através do decoro, compreensão, ação e prática. Essa é a relação do Alcorão, diferentemente de todos os outros textos anteriores que foram ou sofreram aumentos, diminuições, transformações diretas ou indiretas, tá? E principalmente aquilo que foi revelado, que é a Torá e o Injil, que são esses dois textos principais, porque os outros também sofreram adulterações, né? Como eu disse, o resguardo não foi feito desta forma que eu acabei de descrever em relação ao Alcorão. E aí nós entramos numa relação daquilo em que dizem a pessoas, por exemplo, como os xiitas, que dizem em que o Alcorão que nós temos não é o Alcorão revelado por Allah Azza wa Jal. A quem, qualquer pessoa, isso serve para os xiitas ou para qualquer pessoa, que disser que esse texto que tem aqui, Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, não resguardou, essa pessoa está desmentindo Allah Tabaraka wa Ta'ala, Deus louvado seja. Seja quem for, a quem disser, volto a repetir, em que o texto que nós temos hoje, ele não é o texto revelado por Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, no coração do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, recitado aos sahabas, decorado pelos sahabas, decorados pelo tabi'ina, pelos seus seguidores, os seguidores dos sahabas, dos companheiros do profeta Muhammad, até hoje, essas pessoas estão desmentindo Allah. Que quando ele diz, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun, com certeza nós fizemos revelar a lembrança. O que é a lembrança? O Alcorão. E com certeza nós somos dele o quê? Resguardadores. Allah Azza wa Jal resguardou o livro, tanto, né, no Lawh al-Mahfuz, no quadro resguardado, como neste mundo.
Então não há adulteração nenhuma. E a forma que eu falei aqui desse resguardar o texto jamais foi feito. E é através dessa forma de transmissão, por exemplo, que nós vamos ter muitas práticas históricas das ciências históricas que nós temos, da história que eu estou falando aqui, que são usados desta forma, tá? Que é uma forma para que a gente possa ter transmissão histórica de fato e não mitologia e invenções que as pessoas acabam fazendo sobre as coisas. Então, Allahu Azza wa Jal resguardou este livro. Se qualquer pessoa, como os xiitas falam isso, ou pessoas que não são muçulmanas, ou que nem são xiitas, outras pessoas que estão fora do Islã, tentam fazer isso. Por quê? Porque o texto que eles têm não é um texto revelado. Então a diminuição do Alcorão seria colocar no mesmo nível do comportamento deles. E aí justificaria todo o comportamento contra a relação daquilo em que é a última revelação. A quem faz isso só está sendo ignorante e cego mesmo. Mas é uma relação de quem afirma dentro daqueles que se dizem muçulmanos ou daqueles que estão entre grupos, dizerem, afirmarem isso, estarão desmentindo Allahu Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo. Isso aqui é Kufr al-Akbar, isso aqui é descrença maior. Então tome cuidado com aquilo que vai falar sobre qualquer versículo. Do primeiro versículo do Alcorão até o último versículo do Alcorão é o que foi revelado por Allahu Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, no período de 23 anos ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, sem dúvida alguma, e da forma em que eu falei aqui, dentro daquilo que é concordado, sem dúvida nenhuma, para aqueles que são as pessoas sérias, cientistas sérios. Não estou falando das pessoas que saem falando por aí, sem saber o que estão dizendo. Eu vou estar lendo os comentários, perguntas e dúvidas que foram deixados, e amanhã nós estaremos dando continuidade às nossas lives durante o mês do Ramadã. Não esqueçam de estar junto conosco nas nossas lives, não esqueçam de estar participando junto conosco nessas lives, que são assuntos importantes, é sobre o Alcorão, são assuntos importantes dentro do Alcorão, que é uma necessidade que os muçulmanos tenham quanto conhecimento. Então, a partir de amanhã, amanhã também, a partir das 9h05, entre 9h05 e 9h10, nós estaremos sempre aqui com vocês, ao vivo, com as nossas lives diárias. Hoje nós estamos fazendo a nossa 4ª live. Quem ainda não assistiu as lives de ontem, que vão lá assistir. Tenho certeza que vocês se beneficiarão muito deste conhecimento benéfico e benéfico para vocês, tá bom? Só mais um instantinho, eu vou ler da live anterior e depois vou estar lendo dessa live, tá bom? A Maria Aparecida deixou Deus o Altíssimo nos guia sendo a reta, amin. O Hussein Ali Salam, assalamu alaikum, Sheikh, hoje você não veio no Tarawih, hein? A Cristiane Galvão, assalamu alaikum para ela também. O Fábio Borges deixou um alaikum salam, meu irmão, obrigado por mais uma live, eu que agradeço. O Sahid SB deixou assalamu alaikum wa rahmatullahi, mashallah. O Otávio Augusto Nazar deixou assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para que se deve ser usado o zaká, mesmo nos locais que se pagam? O zaká, ele não tem naqla zaká de uma cidade para outra. Só vai acontecer se não houver muçulmanos na cidade onde você está, ou se depois do recolhimento deste zaká, sobrar o zaká e sabermos e tomarmos conhecimentos que existem outros pobres necessitados em outras cidades, tá bom? Aí nesse caso sim, caso contrário não. Josela Barri, assalamu alaikum, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. César deixou parabéns. A Maria Aparecida deixou, hoje no meu jejum esqueci e comi uma azeitona. Me lembrei depois de ter engolido. Continuei mesmo assim. Meu jejum, Allah aceite. Se você comeu nasiyan, ou seja, por esquecimento, não tem problema nenhum. Allah Azza wa Jalla lhe sustentou, tá? Te deu de comer. Agora, a partir do momento que você comeu, se você engoliu ali e não comeu mais nada, depois você lembrou, não tem problema nenhum. Agora, se você continuou comendo depois de ter lembrado, aí isso invalida o jejum, tá? Mas se você só lembrou depois que engoliu, não tem problema. Inshallah, o seu jejum será aceito por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tá bom? Vou estar lendo dessa live de hoje, inshallah. Vamos lá. José Raimundo deixou assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Miss Castro deixou, Allah que nos afaste das coisas que são proibidas, do haram. Em caso, deixou que Allah nos abençoe no Ramadã, amin. E fora dele, todos os nossos irmãos e irmãs muçulmanas. O Robson Lima deixou assalamu alaikum, alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. E o Hussein Ali Salam deixou assalamu alaikum, wa alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Amanhã, inshallah, nós estaremos com mais uma live a partir das 9h05, entre 9h05 e 9h10,
falando sobre os assuntos do Alcorão. Hoje nós falamos, o Alcorão não é adulterado, jamais foi e jamais será adulterado. Então amanhã nós estaremos com mais uma live. Quem não assistiu as lives anteriores, vão lá assistir, tenho certeza que vocês vão ganhar muito, inshallah. E não esqueça de compartilhar essas lives com seus amigos e familiares, muçulmanos ou não, para que possam estar junto conosco nessa caminhada de conhecimento. Eu agradeço a presença de todos vocês. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Até amanhã, inshallah.